Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história fala de abandono, coragem, maternidade e uma volta que chegou tarde demais. Clara tinha apenas 24 anos quando descobriu que estava grávida. Naquela época, ela namorava Eduardo, um rapaz ambicioso, bonito e cheio de promessas. Ele dizia que um dia daria uma vida melhor para ela. Dizia que compraria uma casa grande. Dizia que nunca a deixaria sozinha. Clara acreditava em cada palavra. Ela trabalhava em uma padaria de bairro e guardava moedas para montar um enxoval simples. Quando contou sobre a gravidez, esperava um abraço. Esperava lágrimas de emoção. Esperava ouvir que tudo ficaria bem. Mas Eduardo ficou pálido. Disse que não estava pronto para ser pai. Disse que precisava pensar. E, naquela mesma semana, desapareceu sem olhar para trás. Clara tentou ligar para Eduardo durante dias. O telefone chamava até cair. As mensagens ficavam sem resposta. Ela foi até a casa dele, mas a mãe dele disse que ele tinha viajado para procurar trabalho em outra cidade. Clara sentiu o chão sumir. Não houve despedida. Não houve conversa. Não houve coragem. Houve apenas abandono. Ela voltou para casa segurando a barriga ainda pequena. A mãe dela, Dona Teresa, abriu a porta e entendeu tudo antes mesmo da filha falar. Clara desabou nos braços da mãe. Chorou pelo homem que foi embora. Chorou pelo medo do futuro. Chorou pela criança que ainda nem tinha nascido e já havia sido rejeitada. Naquela noite, Clara decidiu que, mesmo sozinha, seu filho nunca se sentiria indesejado. Os meses de gravidez foram duros. Clara trabalhava em pé por horas na padaria. Sentia dores nas costas, enjoo e cansaço, mas não podia parar. Cada salário era dividido entre comida, aluguel e fraldas. Algumas pessoas do bairro tinham pena. Outras julgavam. Diziam que ela deveria ter escolhido melhor. Diziam que filho sem pai era peso. Clara ouvia tudo em silêncio, mas guardava as lágrimas para o travesseiro. Dona Teresa fazia o possível para ajudar. Costurava roupinhas usadas. Preparava sopas simples. Rezava baixinho todas as noites. Clara conversava com o bebê dentro da barriga. Prometia que ele seria amado em dobro. Quando Gabriel nasceu, chovia forte. Clara chegou ao hospital de madrugada, segurando a mão da mãe com força. O parto foi difícil e longo. Ela sentiu medo, dor e uma solidão que parecia atravessar os ossos. Em alguns momentos, pensou em Eduardo. Pensou se ele sentiria alguma coisa sabendo que o filho estava chegando ao mundo. Mas ele não estava ali. Quando ouviu o primeiro choro de Gabriel, tudo mudou. A enfermeira colocou o bebê em seus braços. Clara olhou aquele rostinho pequeno e chorou como nunca. Ele tinha os olhos fechados, as mãos frágeis e a vida inteira pela frente. Naquele instante, Clara entendeu que tinha perdido um homem. Mas havia ganhado uma razão para continuar. E essa razão cabia inteira em seus braços. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Clara dormia pouco. Trabalhava muito. Amamentava de madrugada e acordava cedo para abrir a padaria. Dona Teresa cuidava de Gabriel enquanto a filha trabalhava. Às vezes, faltava dinheiro para tudo. Clara aprendeu a esticar arroz, reaproveitar roupas e sorrir mesmo cansada. Gabriel crescia saudável, curioso e carinhoso. Chamava a mãe de heroína sem entender o peso daquela palavra. Quando perguntava pelo pai, Clara respirava fundo. Ela não queria mentir. Também não queria ferir o coração do filho. Dizia apenas que o pai tinha ido embora porque não soube ficar. E completava que a culpa nunca tinha sido dele. Com o tempo, Clara se tornou conhecida no bairro pela força. Algumas mães a admiravam. Outras mulheres buscavam conselhos com ela. Mas ninguém via suas noites de exaustão. Ninguém via quando ela chorava no banheiro para Gabriel não ouvir. Ninguém via quando contava moedas antes de comprar material escolar. No primeiro dia de aula do filho, Clara quase não conseguiu segurar as lágrimas. Gabriel entrou na escola com mochila simples e uniforme um pouco largo. Ele virou para trás e acenou sorrindo. Clara acenou de volta, com o coração apertado de orgulho. Naquele momento, prometeu a si mesma que daria ao filho todas as chances que pudesse.
mesmo que para isso precisasse esquecer os próprios sonhos, mesmo que seu corpo pedisse descanso, mesmo que Eduardo nunca voltasse para ver o menino crescer, ela seguiria. Os anos passaram e Gabriel se tornou um garoto inteligente. Gostava de desenhar carros, aviões e casas enormes. Dizia que um dia compraria uma casa com quintal para a mãe e a avó. Clara sorria ouvindo aquilo. Mas, por dentro, sentia culpa por não conseguir oferecer mais. Ela havia deixado o emprego na padaria e começado a vender bolos por encomenda. No começo, eram poucos pedidos. Depois, vizinhos começaram a indicar. Clara fazia tudo na cozinha apertada de casa. Virava noites batendo massa, preparando recheios e decorando bolos simples. Gabriel fazia lição de casa na mesa ao lado. Dona Teresa embalava as encomendas. Aquela casa pequena virou uma fábrica de esperança. E, aos poucos, Clara percebeu que podia construir algo com as próprias mãos. Um dia, uma cliente elogiou tanto um bolo de Clara que postou nas redes sociais. A foto viralizou no bairro. De repente, o telefone começou a tocar mais. Festas de aniversário, batizados e reuniões passaram a ter bolos feitos por ela. Clara criou uma página simples para divulgar o trabalho. Gabriel ajudou escolhendo o nome. Chamaram de Doce Recomeço. Aquele nome tinha mais verdade do que qualquer propaganda. Cada bolo carregava noites sem dormir. Carregava medo, fé e resistência. Clara investiu o pouco que ganhava em cursos online de confeitaria. Aprendeu técnicas novas. Melhorou embalagens. Ganhou clientes fiéis. Pela primeira vez em anos, ela começou a imaginar um futuro que não dependia de ninguém. Foi nessa fase que Clara conheceu Marcos. Ele era professor de Gabriel na escola. Um homem simples, paciente e respeitoso. Tinha 40 anos, usava óculos discretos e falava com calma. Marcos percebeu o talento de Gabriel para desenho. Chamou Clara para conversar depois da aula. Ela chegou preocupada, achando que o filho tinha aprontado. Mas Marcos apenas mostrou alguns desenhos do menino. Disse que Gabriel tinha imaginação rara. Clara se emocionou. Poucas pessoas enxergavam o filho além das dificuldades. Marcos também elogiou a dedicação dela. Clara ficou sem jeito. Não estava acostumada a ser reconhecida. Durante anos, só havia ouvido que precisava ser forte. Naquele dia, alguém finalmente viu o quanto aquela força custava. Se essa história já tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e comenta se você conhece uma mãe que criou um filho sozinha com coragem. Clara saiu da escola naquele dia com o coração mais leve. Gabriel caminhava ao lado dela contando animado sobre os desenhos. Marcos ficou no portão, observando os dois com um sorriso discreto. Não havia romance ali ainda. Havia apenas respeito. E, para Clara, respeito já era muito depois de tanto abandono. Naquela noite, ela preparou mais uma encomenda enquanto Gabriel dormia no sofá. Dona Teresa disse que a filha precisava descansar. Clara respondeu que descansaria quando pudesse. Mas, no fundo, sentia algo diferente. Sua vida ainda era difícil. Ainda havia contas, medos e cansaço. Mas agora existia um caminho sendo aberto. E ela nem imaginava que Eduardo, o homem que fugiu no começo da história, estava prestes a voltar rico, arrependido e disposto a mexer em tudo que ela construiu sozinha. Clara passou a dormir menos e sonhar mais. As encomendas do Doce Recomeço aumentavam a cada semana. A cozinha pequena já não dava conta de tantos bolos. Dona Teresa brincava dizendo que a casa cheirava a açúcar até nas paredes. Gabriel adorava ajudar colocando etiquetas nas embalagens. Clara sorria ao ver o filho participando de tudo, mas também sentia medo de crescer rápido demais. Ela não tinha reserva financeira. Não tinha sócio. Não tinha ninguém para segurá-la caso desse errado. Mesmo assim, continuava. Cada cliente satisfeito era uma vitória silenciosa. Cada pagamento recebido era uma conta a menos. E cada madrugada de trabalho lembrava Clara que ela nunca precisou de Eduardo para sobreviver. Na escola, Gabriel começou a se destacar ainda mais. Seus desenhos chamavam a atenção dos professores. Marcos incentivava o menino com paciência. Ele separava folhas melhores, lápis coloridos e livros de ilustração.
Gabriel chegava em casa contando tudo para Clara. Dizia que o professor acreditava nele. Clara ouvia com emoção escondida. Ela sabia o valor de alguém acreditar em uma criança. Principalmente em uma criança que cresceu com a ausência de um pai. Um dia, Marcos entregou a Clara uma pasta com desenhos de Gabriel. Disse que queria inscrevê-lo em uma feira cultural. Clara ficou insegura. Achava que o filho poderia se frustrar. Marcos respondeu que proteger demais também podia impedir uma criança de voar. Aquela frase ficou ecoando dentro dela. A feira cultural aconteceu em um sábado ensolarado. Clara chegou usando um vestido simples e sandálias gastas. Gabriel segurava a pasta de desenhos como se carregasse um tesouro. Dona Teresa foi junto, orgulhosa e emocionada. Na escola, outras crianças exibiam maquetes, pinturas e cartazes coloridos. Gabriel ficou tímido no começo. Mas Marcos se aproximou e o encorajou. Disse que talento também precisava de coragem. O menino respirou fundo e expôs seus desenhos. Um deles mostrava uma casa grande com quintal, uma mãe sorrindo e uma avó na varanda. Clara ficou parada diante daquele desenho. Entendeu que Gabriel sonhava por ela também. E prometeu, em silêncio, lutar para que aquele desenho virasse realidade. Depois da feira, Marcos se aproximou mais da família. Não de forma invasiva. Não com pressa. Apenas com presença. Às vezes ajudava Gabriel com tarefas extras. Às vezes comprava materiais de desenho quando sabia que Clara não poderia. Ela tentava recusar. Marcos dizia que investir no talento de uma criança nunca era favor. Era cuidado com o futuro. Clara não sabia lidar com aquela delicadeza. Durante anos, acostumou-se a resolver tudo sozinha. Aceitar ajuda parecia perigoso. Parecia abrir uma porta para depender de alguém. Mas Marcos não cobrava gratidão. Não fazia promessas exageradas. E isso tornava sua presença ainda mais difícil de ignorar. Se você está gostando dessa história, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. Você acha que Clara deve abrir o coração de novo ou continuar protegendo sua paz? Certo dia, Clara recebeu uma encomenda grande para uma festa de empresa. Era o maior pedido que já tinha feito. Ela ficou animada e apavorada ao mesmo tempo. Comprou ingredientes no limite do orçamento. Virou a noite preparando massas e recheios. Dona Teresa ajudou até as mãos ficarem cansadas. Gabriel dormiu na cadeira da cozinha, esperando a mãe terminar. Quando os bolos ficaram prontos, Clara chorou de alívio. Mas, na hora da entrega, o carro de um vizinho que ela havia contratado quebrou. Clara sentiu o desespero subir pelo peito. Perder aquela entrega poderia destruir sua reputação. Foi então que Marcos apareceu. Marcos tinha ido levar um livro para Gabriel. Ao encontrar Clara chorando diante das caixas, entendeu que algo grave havia acontecido. Ela explicou tudo sem conseguir controlar a voz. Marcos não fez perguntas desnecessárias. Pegou as chaves do carro e começou a organizar as caixas com cuidado. Dona Teresa ajudou a proteger os bolos no banco traseiro. Gabriel acordou assustado, mas logo percebeu que Marcos estava salvando a entrega. Clara foi junto, segurando as caixas menores no colo. Durante o caminho, ela agradeceu várias vezes. Marcos apenas disse que algumas batalhas não precisam ser enfrentadas sozinhas. A entrega chegou no horário. A empresa amou os bolos. E, naquela noite, Clara entendeu que a ajuda verdadeira não diminui ninguém. A encomenda da empresa mudou tudo. O gerente publicou elogios nas redes sociais. Novos pedidos começaram a chegar. Clara conseguiu comprar um forno melhor parcelado. Também alugou um pequeno espaço comercial perto de casa. Era simples, com paredes descascadas e piso antigo. Mas, para ela, parecia um palácio. Gabriel entrou no local correndo e disse que ali seria a loja da mãe. Dona Teresa chorou ao ver a placa improvisada na porta. Clara passou a pintar paredes, limpar prateleiras e organizar utensílios. Marcos apareceu em um sábado para ajudar na pintura. Ela tentou dizer que não precisava. Ele sorriu e respondeu que sabia disso. Mesmo assim, ficou. E Clara começou a perceber que presença constante valia mais que promessas bonitas. Enquanto Clara crescia, o nome de Eduardo voltou a circular no bairro.
Alguém comentou que ele havia ficado rico trabalhando com investimentos em outra cidade. Outro disse que ele tinha aberto uma empresa. Outra pessoa afirmou que ele dirigia um carro importado. Clara ouviu tudo no mercado, enquanto comprava farinha e ovos. Seu coração apertou, mas ela não demonstrou. Durante anos, imaginou como seria se Eduardo voltasse. Imaginou brigas, explicações e pedidos de perdão. Mas agora, ao ouvir o nome dele, sentiu mais cansaço do que saudade. Dona Teresa percebeu o silêncio da filha. Perguntou se ela estava bem. Clara respondeu que sim. Mas, naquela noite, ficou acordada lembrando da jovem grávida que ele abandonou. Eduardo realmente havia mudado de vida. Depois de fugir, passou anos trabalhando em vendas e negócios arriscados. Ganhou dinheiro. Comprou roupas caras. Conheceu gente influente. Mas nunca conseguiu apagar completamente a imagem de Clara chorando quando contou da gravidez. No começo, ele se convencia de que tinha feito o necessário. Dizia a si mesmo que não estava preparado. Dizia que voltaria quando pudesse oferecer algo melhor. Mas os anos passaram. Gabriel cresceu. Clara enfrentou tudo sozinha. E Eduardo nunca voltou. Agora, rico e respeitado, sentia uma vergonha antiga que o dinheiro não conseguia esconder. Ao ver uma foto da inauguração do Doce Recomeço nas redes sociais, tomou uma decisão. Ele voltaria. No dia da inauguração da loja, Clara quase não acreditava no que via. O pequeno espaço estava cheio de clientes, vizinhos e amigos. Bolos coloridos ocupavam a vitrine. Gabriel usava uma camiseta com o nome Doce Recomeço. Dona Teresa servia café com orgulho. Marcos ficou discretamente no fundo, observando Clara brilhar. Ela agradeceu a todos com a voz embargada. Disse que aquela loja nasceu de noites difíceis, mãos cansadas e amor de mãe. As pessoas aplaudiram. Clara chorou sorrindo. Naquele momento, um carro preto e luxuoso parou do outro lado da rua. A porta se abriu lentamente. Eduardo desceu usando terno caro, relógio brilhante e expressão arrependida. Clara virou o rosto por acaso. E, ao vê-lo depois de tantos anos, sentiu o passado bater a porta justamente no dia em que seu futuro começava. Clara ficou imóvel ao ver Eduardo atravessar a rua. Por alguns segundos, o barulho da inauguração pareceu desaparecer. Ela viu o mesmo rosto que um dia amou, agora mais maduro e cercado de luxo. O terno caro, o relógio brilhante e o carro importado chamavam a atenção de todos. Mas Clara só enxergava a ausência dele. Enxergava as noites em claro. Enxergava a barriga crescendo sem apoio. Enxergava Gabriel perguntando por um pai que nunca apareceu. Eduardo parou diante dela com os olhos marejados. Disse que ela estava linda. Clara não respondeu. Dona Teresa reconheceu o homem imediatamente e fechou o rosto. Marcos observou tudo em silêncio, sem interferir. Gabriel olhou curioso para aquele desconhecido elegante. E Clara entendeu que o passado não tinha voltado sozinho, ele tinha voltado para mexer no coração do filho dela. Eduardo pediu alguns minutos para conversar. Clara quase mandou que ele fosse embora. Mas havia clientes olhando, vizinhos cochichando e Gabriel tentando entender. Ela respirou fundo e o levou para a lateral da loja. Eduardo disse que pensou nela todos aqueles anos. Disse que se arrependeu todos os dias. Disse que não tinha coragem de voltar sem dinheiro. Clara ouviu cada frase com o rosto firme. Depois perguntou se o dinheiro dele apagava fraldas compradas fiado. Perguntou se apagava febres de madrugada. Perguntou se apagava o primeiro dia de aula que ele não viu. Eduardo baixou a cabeça. Ele tinha respostas para negócios, contratos e investimentos. Mas não tinha resposta para a infância que abandonou. Clara disse que arrependimento não devolvia tempo. Naquela noite, Gabriel perguntou quem era o homem do carro bonito. Clara sentiu o peito apertar. Dona Teresa ficou em silêncio, esperando a filha decidir como contar. Clara chamou o menino para sentar no sofá. Segurou suas mãos pequenas e respirou fundo. Disse que Eduardo era o pai dele. Gabriel ficou parado, como se não tivesse entendido. Depois perguntou por que o pai nunca tinha vindo antes. A pergunta atravessou Clara como uma lâmina. Ela não quis mentir. Também não quis despejar sua dor sobre o filho.
Disse apenas que Eduardo não soube ficar quando deveria. Gabriel abaixou os olhos. Perguntou se a culpa era dele. Clara abraçou o filho com força e disse que jamais. A presença de Eduardo começou a mexer com Gabriel. O menino ficou mais quieto na escola. Desenhou uma casa dividida ao meio. De um lado, Clara, Dona Teresa e a loja. Do outro, um homem de terno ao lado de um carro preto. Marcos viu o desenho e chamou Clara para conversar. Disse que Gabriel estava tentando organizar sentimentos grandes demais para sua idade. Clara chorou ao ver o desenho. Sentiu culpa por não conseguir proteger o filho de tudo. Marcos segurou a emoção, mas falou com cuidado. Disse que proteger uma criança não era esconder a verdade. Era ajudá-la a atravessar a verdade sem se sentir sozinha. Clara agradeceu. Naquela tarde, ela conversou com Gabriel e perguntou o que ele sentia. O menino respondeu que queria conhecer o pai, mas tinha medo de gostar dele e ele sumir de novo. Meses se passaram e Eduardo, pela primeira vez, tentou agir com constância. No aniversário de Gabriel, Clara preparou o maior bolo que já tinha feito. A festa aconteceu no quintal simples de Dona Teresa. Havia balões, crianças correndo e cheiro de brigadeiro. Eduardo compareceu sem carro chamativo e sem presentes exagerados. Trouxe apenas uma caixa de lápis profissionais e um cartão escrito à mão. Gabriel sorriu ao receber. Marcos ajudou a organizar as brincadeiras. Dona Teresa observava tudo com emoção. Em certo momento, Gabriel fez um discurso pequeno. Agradeceu a mãe por nunca desistir dele. Clara chorou antes mesmo que ele terminasse. O menino disse que agora entendia que família não era feita só de quem chega. Era feita principalmente de quem fica. Todos aplaudiram. Eduardo abaixou a cabeça, tocado pela verdade que uma criança precisou ensinar a ele. Clara nunca esqueceu a dor de ter sido abandonada grávida. Mas também nunca permitiu que essa dor definisse Gabriel. Ela criou o filho sozinha, sim, mas não o criou com amargura. Criou com amor, sacrifício, trabalho e coragem. Quando Eduardo voltou rico e arrependido, ela poderia ter confundido luxo com reparação. Mas Clara já conhecia o valor da própria luta. Aceitou que ele fosse pai, se fosse capaz de permanecer. Mas não aceitou entregar sua paz a quem só voltou depois que tudo estava construído. O doce recomeço cresceu. Gabriel floresceu. Dona Teresa envelheceu com o orgulho da filha. E Marcos, aos poucos, tornou-se presença bonita na vida de Clara. Não como salvador, mas como alguém que sabia ficar. No fim, a maior vitória de Clara não foi ver Eduardo arrependido. Foi olhar para tudo que construiu sozinha e entender que ela e o filho nunca foram abandonados pela vida, apenas foram preparados para um recomeço maior. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você acha que Clara fez a escolha certa?